13. Quem tá aí com a sua Bíblia, vamos ler logo? Aí o pessoal vai entrando, né? E a gente vai orando. Porque se a gente esperar, aí vai acabar lá para quase 2 da tarde. E a gente não ora. Jó 5,17 vai nos dizer assim: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, do Todo-Poderoso. Não, perdão, amadas. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo faz sarar. Amém? Ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias eles o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte. Na terra e do poder da espada você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Amém, amadas? O Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que nos disciplina, tá bom? Então, como a palavra dele diz, bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Amém? Então não despreze a disciplina que Deus te dá. Às vezes o Senhor usa alguém para falar com você, para você se consertar, para você fazer algo que venha agradar ao Senhor. Amém? Aleluia. Tá entrando. Agora o pessoal tá entrando. Aleluia, Deus. Já coloque aí quem tá entrando. Eu quero ser fiel. Amém? Já coloque aí. Eu quero ser fiel. E eu já estou lendo a palavra aqui. Tá em Jó 5,17, tá? Vou ler novamente. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Amém? Até aqui. Não vou ler mais do que isso, senão vai ficar muita coisa para ler. Então, como eu estava falando, seja fiel ao Senhor, tá? E quando as pessoas vierem te corrigir, elas não estão te corrigindo por mal. Às vezes é uma correção que vem da parte do Senhor. Às vezes o Senhor usa aquela pessoa para falar com você, né? Para alinhar você. Porque nós precisamos a todo momento ser alinhado no Senhor. Amém? A todo momento nós precisamos nos autoanalisar, né? Procurar saber o que está de errado, o que precisa ser mudado, algo no nosso caráter que às vezes precisa ser mudado. Então, às vezes as pessoas falam com a gente através da boca de um profeta, né? Às vezes um profeta vem e fala conosco, ou às vezes até uma pessoa, porque Deus ele usa quem ele quer, né? Para falar conosco. Às vezes ele usa um pai, usa uma mãe, às vezes ele usa um irmão, usa um amigo para falar com você sobre algo que você faz, que de repente não é bom, mas que nos teus olhos é bom, né? Mas aos olhos do Senhor não é bom. Então, o Senhor, quando ele corrige, é porque ele ama. Todo pai, quando ele quer o bem do filho, ele corrige o filho, porque ele não quer que o filho faça algo de errado, não é verdade? Porque ele sabe que se o filho faz algo de errado, vai prejudicar ele lá na frente. Vai prejudicar na sua vida, né? No seu comportamento ali. Então, todo pai que ama, ele corrige o seu filho. Então, não fique com raiva, chateado quando alguém lhe corrige, porque às vezes é para o seu bem. Amém? Eu sei que tem as perseguições também, que às vezes as pessoas querem nos corrigir o tempo todo, achando que elas sempre estão certas. Isso aí eu sei. Mas quando você pede discernimento de espírito ao Senhor, você sabe quando vem do Senhor. E você mesmo sente que vem do Senhor. Amém? Teve uma irmã uma vez aqui na live, eu não sei se a Mércia lembra, que o Senhor tinha me revelado assim, que de mentira, né? Que ela sempre está mentindo. Uma pessoa sempre estava mentindo, ela não conseguia parar de mentir, ela mentia em tudo. E essa pessoa foi corajosa, ela falou aqui na live. Ela falou assim: sou eu, pastora. Realmente, eu minto muito, eu não consigo parar de mentir, eu minto em tudo. Tudo que eu vou fazer, qualquer coisa, e ela vai na igreja. É instantâneo, eu minto, né? Aí eu falei, então comece a se corrigir, porque o Senhor, ele quer algo a mais de você. O Senhor, ele quer fazer de você algo grande na obra dele, né? Ele quer te usar. Então você tem que parar. Então tem coisas que nós temos que parar, né? Nós não podemos ficar no erro o tempo todo, cometendo as mesmas coisinhas.
E às vezes a gente fala assim, mas tem a mentirinha do bem. Não, não tem mentirinha do bem. Tá bom? Não existe a mentira do bem. Mentira é mentira e pronto, e acabou. Tá bom? E eu acho que ela é manicure. Então eu imagino, por ela trabalhar em salão de beleza, às vezes ela deve mentir lá no salão, né? Às vezes ela deve falar algumas coisas lá para poder ganhar o cliente, alguma coisa. Mas primeiramente nós temos que pensar em quê? Na nossa salvação. Tá bom? Porque a mentira, ela vai nos levar para o inferno, sim. Então nós temos que nos policiar, temos que ser verdadeiro em tudo, até mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes alguém chega para mim ou manda mensagem e fala assim, pastora, você pode orar por mim agora, você pode falar comigo agora? Aí eu sou verdadeira, eu falo lá, não, agora eu não posso, tá? Agora eu tô fazendo umas coisas aqui em casa, eu não posso, tá bom? Mas também eu não falo assim, eu não olho a mensagem, também não invento alguma história, alguma coisa para não atender a pessoa. E quando eu também não posso atender, quando eu não estou muito bem, eu não atendo, tá bom? Eu falo a verdade. Então nós temos que ser verdadeiros, tá bom? Sejam verdadeiros, seja espelho na vida de outras pessoas, tá bom? Então, quanto mais verdadeiro você for, mais Deus ele te abençoa, tá bom? E mais Deus ele entrega para você as revelações também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem coisas que fazemos também que não agrada ao Senhor. Por exemplo, você que é cristão, você está frequentando aí uma igreja, você segue a Cristo e você está devendo às pessoas e você não paga. Aí Deus ele te corrige nisso também, ele usa pessoas para te corrigir. Então pague as suas contas. Às vezes não tem dinheiro para pagar, mas chegue até a pessoa e converse. Tudo é questão de conversa e de dar uma satisfação. Você como cristão, você tem que dar satisfação, tá bom? Não só os cristãos, como todo ser humano, nós temos que ser honesto. Chega com a pessoa, amado, eu não tenho seu dinheiro todo, não tenho como pagar você agora, né? Eu não tenho como pagar você agora, mas eu vou pagar aos pouquinhos, tá? Mas está dando uma satisfação para a pessoa e isso agrada ao Senhor também. Porque nós temos que ser fiéis também nisso, temos que ser fiéis no nosso modo de agir também com o Senhor e com as pessoas, tá bom? Então pague suas contas direitinho, isso é uma maneira também de correção que o Senhor dá para muitos cristãos, porque eu conheço muito cristão que deve para as pessoas e dá mau exemplo, amém? Não procura a pessoa nem sequer para dar uma satisfação, tá? Para falar, para conversar. Dever alguém não é pecado, mas você também fingir que não conhece aquela pessoa, fingir que não está devendo, aí sim é um pecado. Então nada mais justo do que você procurar aquela pessoa, conversar, falar que não tem o dinheiro agora, mas que vai pagar aos poucos, vai pagando, mas pagar as suas contas, tá bom? Fazer as coisas certas diante dos olhos do Senhor. Amém, amada? O pessoal tá saindo, não gosta de correção, né? Aleluia, é assim mesmo. Então, nós temos que nos corrigir. Então, o Senhor, quando Ele fala, é porque Ele quer o nosso bem. E se eu estou falando isso aqui, é porque alguém precisa escutar isso. É alguém que precisa de correção diante do Senhor, tá bom? São pequenas coisas que o Senhor, Ele olha no nosso dia a dia e não agrada a Ele. E Ele pede para nós nos corrigirmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, inventar mentira sobre o irmão também, fofocar, né, sobre a vida de um irmão, também não agrada ao Senhor. Às vezes aumentar uma conversa que não foi realmente aquilo que foi dito, mas aí você vai e aumenta, você escuta, né, escuta lá e vai lá e fala para a pessoa, e às vezes nem foi aquilo que aconteceu. Então lembra do louvor? Fiel no meu ouvir. Então seja fiel até no seu ouvir. Se você ouve algo de alguém e você for inteligente, e você for uma mulher de Deus, você não vai passar para frente. Amém? Você vai procurar realmente saber se aquilo é verdade. Você não vai prejudicar outra pessoa, porque você está sendo caluniador, né? Você está caluniando aquela pessoa e aquela pessoa às vezes nem fez aquilo. Então seja fiel no seu ouvir. Tudo que cai no seu ouvido, amém? Preste bem atenção. Não saia por aí falando sem saber. Aí o louvor fala assim, fiel no meu olhar, no nosso olhar também. O que você está olhando na internet, né? O que você está vendo lá, amém? O que você está olhando lá na igreja, você está julgando o teu irmão também. Então seja fiel no teu olhar também.
Não julgue as pessoas na tua igreja, na tua casa, porque você é crente e você fica com aquele olhar de metralhadora, metralhando todos da tua casa, todos à tua volta, com um olhar de julgadora. Não pode, tá bom? Nós temos que ser fiéis no nosso olhar também. Não julgue ninguém. Você tem que orar pelas pessoas, somente orar. É na oração e nas suas atitudes que você vai ganhar a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, tá bom? Aquela pessoa da igreja que é difícil de lidar com ela, é nas suas atitudes que você vai ganhar ela, tá bom, amados? E quando o Senhor fala assim na canção, fiel no meu agir, outro detalhe também. Às vezes, na igreja, a gente reclama muito que as pessoas nos perseguem, mas às vezes tem coisas que nós fazemos no nosso agir que não é legal. E às vezes aquela pessoa está tentando nos corrigir e a gente não aceita, porque a gente tem o quê? Orgulho. A gente não quer ter o orgulho ferido, então a gente não quer aceitar ser corrigido. Então nós temos que ter um respeito também pelas pessoas que têm um cargo lá dentro da igreja, que às vezes o obreiro, às vezes o missionário, às vezes a diaconisa, ela está ali para orientar quem está chegando na igreja, onde que a pessoa tem que ficar, aquelas coisas todas. Então, nós temos que também ser fiéis no nosso agir, respeitar as pessoas que estão ali, né, com todo carinho na igreja, tentando organizar tudo, e às vezes você não gosta. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja, onde a gente toma conta. O meu esposo, ele deixa as cadeiras tudo organizadinha de uma maneira, por causa da pandemia, porque senão a polícia para e manda fechar a igreja. Então ele deixa as cadeiras 1,5 metro de distância, uma da outra, tudo organizado. Aí tem pessoas que chegam e querem sentar junto, aí tira a cadeira do lugar e põe do lado da outra. Aí o que eu faço? Com toda a educação, eu vou lá, amada, por causa da pandemia, tem que ficar 1,5 metro afastado um do outro. Então vamos respeitar, tá bom? As regras, as normas da igreja. Então você, por favor, coloque a cadeira do jeito que ela estava, do jeito que você encontrou, deixe, tá bom? Sente. Vocês estão juntas, mas amém. Sente uma na frente da outra, mas que não pode colocar a cadeira um do lado da outra, tá bom? Então respeite. Então isso é questão de respeito. Se você chegou na igreja e viu que está arrumado daquela maneira, daquele jeito, deixe daquele jeito, tá bom? Sente, ore, se ajoelhe e ore ali, mas não mexe em nada, não queira passar por cima das autoridades dentro da casa do Senhor. Porque se está daquela maneira é porque o pastor deixou daquela maneira, a diaconisa deixou daquela maneira, o missionário deixou daquela maneira. Então nós temos que ser fiéis até nisso no nosso agir, tá bom? Então seja fiel no teu agir, que Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar. Nós não podemos ser pessoas rebeldes, achar que tudo que vão falar pra gente é errado, que tudo que vão nos aconselhar é errado, que estão pegando no nosso pé, que a gente não pode se vitimizar sempre. Nós temos que aprender a escutar, aprender as coisas, porque a gente chegou agora e a gente não sabe. Amém? Deixa eu passar aqui o carro de som, de anúncio. Amém. Então nós temos que nos policiar, gente, tá bom? Porque às vezes o Senhor tem muitas coisas para nos dar, mas às vezes falta a gente se alinhar diante dele, tá bom? Porque se a gente não obedece à lei dos homens, nós não vamos obedecer a Deus. Dificilmente vamos obedecer a Deus. Então nós temos que obedecer também aqui na terra, tá? Porque as leis foi constituída pelos homens, mas também foi constituída por Deus. Então é para ser seguida, é para ser cumprida. Então na igreja também tem uma hierarquia, né? Tem um modelo a ser seguido, porque cada igreja segue de uma maneira diferente ali. Então nós temos que saber respeitar. Se não está gostando, se retire, mas também não fique fazendo pouco caso. Amém, amadas? Vocês entenderam a palavra? Entenderam sobre a correção? Mais ou menos o que eu quis explicar aqui, porque eu não vou prolongar muito, senão a gente vai acabar virando um culto, né? Vai ter muita coisa para falar. Mas o básico eu falei aqui para vocês aprenderem, para vocês entenderem, tá bom? Que nós temos que ter um respeito. Às vezes quando você vai deixar aquela igreja que você não quer mais ficar naquela igreja, tenha pelo menos o respeito pelo teu pastor que um dia serviu para você, né? Aquela pessoa lá que te acolheu, chegue para ela e pelo menos peça a bênção para você sair da casa, tá bom? Para você sair daquela igreja. Peça a bênção do Senhor, mesmo que Ele não te abençoe, mas você fez sua parte, você foi lá e pediu sua bênção. Não saia amaldiçoada dos lugares, tá bom? Não saia com rebeldia dos lugares,
Amém? Saia com dignidade, saia com a cabeça levantada, com a cabeça erguida. Que o Senhor ele vai te abençoar ainda mais, tá bom? E seja sempre honesta com o teu pastor, com as pessoas ao redor de você, na tua igreja. Se não gostou de algo, chegue com a pessoa, com a própria pessoa ao qual você viu e não gostou de algo. E fale para a pessoa num canto, converse com ela, fale que não gostou, tá bom? Que aí vocês conversam, oram junto para tirar o ressentimento. O que não pode é você não gostar de algo e sair espalhando para todo mundo. Porque aí você não está sendo fiel no seu falar também. Você está sendo o quê? Fofoqueira, contendeira. Você está levando contenda para outras pessoas. Que aí acaba prejudicando outras pessoas. Amém, amadas? Então que o Senhor venha abrir a mente de vocês, a visão espiritual de vocês. Que vocês venham ser espirituais. Que vocês venham entender as coisas. Para vocês não ser carnais. Mas sim espirituais, como o Paulo fala. Tá bom? Que a gente não venha ficar só no leite, mas que a gente venha passar para o alimento sólido. Que nós venhamos entender as coisas, venhamos deixar o mimimi de lado, né? E ser pessoas realmente firmes, pessoas fortes, pessoas quebrantadas diante de Deus, pessoas que não se dobram diante de nada, de nenhuma dificuldade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar vocês no nome de Jesus.